Olá, turma, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula, então, de Química. E o assunto hoje são estruturas atômicas. Para falar de estruturas atômicas, nós temos que retomar aqueles conceitos de modelo atômico do Rutherford Bohr. Nesse modelo do Rutherford Bohr, nós temos o átomo dividido em núcleo e eletrosfera. No núcleo, nós temos estruturas positivas, que são os prótons. Então, os prótons têm carga positiva. Os prótons têm número fixo nos elementos químicos, eles não se alteram. Cada elemento químico tem um número específico de prótons. Por isso que nós falamos que o número de prótons, então, é igual ao número atômico daquele elemento químico. E nós representamos o número atômico com a letra Z. Além dos prótons, nós temos também no núcleo os nêutrons. Os nêutrons têm carga neutra e eles dão estabilidade a esse núcleo. Se nós somarmos a massa dos prótons mais a massa dos nêutrons, nós temos então a massa total deste átomo. Então, nós dizemos que a massa atômica, que é representada por A, vai ser igual ao número atômico, que é a quantidade de prótons, mais o número de nêutrons. E é aqui que nós tiramos, então, a massa atômica. Bom, além desse núcleo pequeno e denso, o átomo tem também uma eletrosfera grande, onde giram os elétrons. Os elétrons são estruturas bem pequenas. A presença dos elétrons praticamente não altera a massa desse átomo, tá certo? E eles têm carga negativa. Então, essa é uma estrutura básica do átomo. Núcleo pequeno e denso, com uma eletrosfera grande, na verdade é um grande espaço vazio, né, como identificou Rutherford, onde giram então os elétrons. Já descobrimos como calcular a massa atômica. Agora nós precisamos fazer representar este átomo. Bom, eu vou pegar o oxigênio como um exemplo. Nós representamos o elemento químico pela letra maiúscula, tá certo? Mas como nós temos 26 letras no alfabeto e são 118 elementos químicos na tabela periódica, foi necessário, então, acrescentar mais uma letra. Por exemplo, o ósmio. O O é de oxigênio, é o símbolo do elemento químico oxigênio, e no caso aqui o OS é o ósmio. Então, para identificar um elemento químico, eu preciso observar a letra maiúscula. Quando tiver duas letras, a segunda sempre será minúscula. Mas para representar esse elemento químico no papel, eu tenho que, além do símbolo dele, nós precisamos acrescentar alguns elementos. Nós precisamos, então, acrescentar o número atômico. O número atômico do oxigênio é 8. E além do número atômico, nós precisamos representar também a massa desse elemento químico, que no caso do oxigênio é 16. Neste caso aqui, eu coloquei tanto o número atômico quanto a massa do lado direito do elemento químico. Tenho sempre que respeitar número atômico
embaixo e a massa em cima, tá certo? Mas o lado não precisa ser necessariamente o lado direito. Eu posso fazer também, vou representar 4 oxigênios aqui, eu posso fazer também a esquerda do número ou ainda invertido. Posso também colocar invertido. As 4 formas de representar estão corretas. Nós já falamos nessa aula das estruturas que compõem o átomo, falamos da representação desse átomo, agora nós precisamos falar dos isótopos. Eu tenho aqui 3 átomos de oxigênio diferentes. Tudo é o oxigênio, mas os 3 são diferentes. A massa dos 3 são diferentes. Como isso é possível? Se nós formos voltar lá no oxigênio, nós temos que a massa vai ser igual ao número atômico mais número de nêutrons. Eu disse aqui que o oxigênio tem massa 16. O que isso significa? Significa que se a massa é 16 e o número atômico é 8, o que vai me determinar aqui, o complemento vai ser o nêutrons. Neste caso aqui, realizando essa conta, nós vamos jogar o 8 para lá, aqui está positivo, se eu jogo ele para lá, ele vai negativo. Então, eu vou ter 16 menos 8 é igual a N. 16 menos 8 dá 8. Então, eu tenho 8 nêutrons neste átomo de oxigênio. Mas quando eu tenho meu oxigênio 17, quer dizer, a massa atômica desse oxigênio é 17, é a mesma coisa. Vou fazer o mesmo cálculo, só que na massa, ao invés de 16, eu vou colocar 17. Meu número atômico não muda, sempre vai ser 8. Realizando essa conta, passo o 8 para lá, ele vai negativo. Então, eu consigo identificar que o meu N é igual a 9. Então, aqui, neste caso, o número de nêutrons deste oxigênio é igual a 9. E eu posso realizar essa conta também para o meu oxigênio 18. Observem, todos os dois têm o mesmo número atômico, então eles pertencem ao mesmo elemento químico. Eu estou falando do oxigênio. Porém, as massas são diferentes. As massas são diferentes porque em cada um eu tenho quantidade diferente de nêutrons. Isso são os isótopos. Então, eu posso definir isótopos sendo elementos ou átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Neste caso, então, eu preciso calcular a massa média desses isótopos. Para calcular isso, eu tenho que, aqui está o meu oxigênio, meu elemento químico, tenho 3 átomos diferentes de oxigênio. Cada um deles eu encontro com uma certa frequência na natureza. Para calcular a massa
média desses 3 isótopos, nós precisamos saber a frequência com que eles aparecem na natureza. O que é essa frequência? Se eu recolher, por exemplo, oxigênio do ar e for tentar identificar cada um dos átomos que compõem aquele gás, oxigênio, eu vou contar quantos oxigênios 16 eu encontro, quantos 17 e quantos 18. Isso é a frequência. A frequência com que o oxigênio 16 aparece na natureza é 99,762% das vezes. Do oxigênio 17 é 0,038% das vezes. E a frequência do oxigênio 18 é 0,2% das vezes. Vou então utilizar da fórmula da massa. Essa forma dessa massa de isótopos vai ser igual. Eu vou pegar a massa do primeiro átomo e multiplicar pela frequência dele. Vou somar com a massa do segundo multiplicado pela frequência do segundo. Eu vou somar todos os produtos entre a massa vezes a frequência de cada um deles até o meu N átomo. Feito isso, eu vou dividir pelo somatório das frequências. Essa frequência ela pode estar em porcentagem, como pode estar também em números. Então, eu tenho que dividir pelo somatório dessa frequência. Realizando essa conta para o oxigênio, vai ser a massa do elemento oxigênio. Eu tenho primeiro 16, a massa do primeiro, vezes a frequência do primeiro, mais a massa do segundo, vezes a frequência do segundo, mais a massa do terceiro, vezes a frequência do terceiro. Tudo isso dividido pela primeira frequência, a segunda e a terceira. Então, o somatório das 3 frequências. Resolvendo este cálculo, eu tenho que a massa do isótopo do oxigênio vai ser 16 vezes 99,762, vai dar 1.596,192, mais 17 vezes 0,038 vai dar 0,646, mais 18 vezes 0,2 vai dar 3,6, dividido por o somatório desses 3 vai dar 100. Eu tenho que a massa do oxigênio vai ser igual a 1.600,438. Isso dividido por 100. Então, o resultado vai ser 16,00438. E eu cheguei, então, à massa do isótopo do elemento químico oxigênio. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, mas vale lembrar que o cálculo da massa de isótopos não está na apostila. Bom estudo, até a próxima aula.